Já vim falar do livro Jogador número 1. Ele foi escrito pelo Ernest Cline e foi o primeiro livro da carreira dele. O livro, ele já adianto que ele é sensacional. Ele trata a história do Wade Watts, é o nosso protagonista. Ele não tem nada a ver com os outros protagonistas de outras séries. Eu sei que alguns podem falar isso. Ele não é um antagonista, não chega a ser um anti-herói. Mas fisicamente ele não tem nada a ver. Ele é gordo, ele é pobre e miserável. Ele se acha feio, ele não tem autoestima, ele não se acha inteligente, ele tem uma inteligência mediana. A única coisa que ele tem em comum com os outros heróis é a nacionalidade. Ele é norte-americano. Capitão América que eu disse. E a história começa com ele já falando que ele conseguiu a primeira pista de um concurso. Que concurso? Nesse mundo, ele é pela década de 2040, segundo o Guilherme. É, Guilherme? É. Mais ou menos. Eu não lembro exatamente a data. Nesse mundo, as pessoas não vivem mais a realidade direta, porque tem uma crise por combustíveis, não se sabe como, mas tem essa crise que a gente já não consegue imaginar pelo que a gente vive hoje, 2015. E tem uma crise mundial ocorrendo por combustível, dinheiro, tudo como sempre. É tipo bolt, porque de cima sobe, de baixo desce. As pessoas são miseráveis quando são pobres e quando são ricas, são muito ricas. Então, nosso querido Wade Watts é miserável. Nesse mundo, como eu disse, as pessoas não encaram a realidade porque ela é tão sofrida. Então, o que acontece? Um cara muito, muito legal, que é o James Halliday. Eu sou péssima com nomes. Ele cria, não vou contar todos os aspectos disso, tem outras pessoas envolvidas, mas ele é o diretor principal. Um jogo não, é uma realidade virtual de imersão, uma Second Life, que é onde as pessoas podem fazer tudo. Então, as pessoas podem trabalhar nesse lugar que se chama Oasis, tipo a banda. As pessoas elas conseguem trabalhar, estudar, se divertir, jogar jogos mesmo como se fossem jogos online ou RPG, algumas coisas assim. Ou elas podem praticar exercícios. Tudo depende do que você quer e da sua condição financeira. Porque algumas coisas têm preço. As pessoas fazem tudo isso e é acessível para todo mundo, pelo menos uma parte disso. O James Halliday, ele criou isso pensando em todos. Então, assim, o Wade mesmo ele é miserável. Ele não tem dinheiro, a família dele não tem dinheiro. Ele perdeu os pais e ele mora com uma tia que pega todo o pouco dinheiro que ele recebe de indenização da morte dos pais. Ele não teria condições nem de ir para a escola, mas ele consegue, pelo Oasis. Então ele emerge na plataforma e ele consegue assistir aulas, ter acesso à biblioteca, tudo. Ele só não pode explorar todo o jogo porque não dependia só do hardware, né? Ele precisava também. Como a gente sabe, as corporações elas precisam de dinheiro. Então uma parte do jogo é só para quem consegue as moedas, para quem consegue o dinheiro lá. Você pode pegar por fora ou você pode ir conquistando cada vez mais coisas no jogo. O problema é conseguir conquistar tudo isso sem a armadura que é paga, sem esse monte de coisa que acaba sendo paga, infelizmente. Quando o livro começa, o Halliday morreu há 5 anos. Então há 5 anos ele não entendeu que era do rei. Só que não acaba por aí. No dia da morte dele, ele lançou um vídeo, é lançado um vídeo que lançou em todos os canais, em todos os meios de comunicação, em que ele apresenta algo novo ao mundo. O Oasis, como é que vai ficar se o criador que cuidava de tudo morreu? Ele tinha a solução. Ele deixou um easter egg no jogo e várias pistas para chegar até ele. Quem conseguir achar esse easter egg, juntar todas as pistas, passar por todos os desafios e chegar ao final, recebe tudo do Halliday. Dinheiro, todos os 1000 dinheiros que ele tinha, muitos dinheiros, e recebe também o jogo em si. Será o novo diretor-geral do Oasis. Então começa uma busca desenfreada para isso, que dura 5 anos sem nenhum progresso. 5 anos. São criados grupos de caça-alvos, como eles se denominam, que são pessoas que se juntam para estudar as coisas do Halliday
Então, assim, as pessoas, elas desenterram a vida inteira do cara. Elas leem tudo que ele gostava, tudo que ele jogava. E o cara era ficcionado pelos anos 80. Então, assim, é bem próximo da nossa realidade. E todo mundo começa a entender em 2040 e tantos sobre 1980. E tudo que aconteceu nessa década, os jogos, as músicas, tudo, porque o Halliday era ficcionado por isso. Os jogos dele, lançados no próprio Oasis, tinham referências enormes sobre isso. Os mundos que ele criava eram 1980, estampados assim. Só que passou 5 anos sem ninguém conseguir chegar nessa lista. Até que o Wade, como ele diz na primeira página, então não é um spoiler, consegue. Nisso, a vida dele muda totalmente. O cara que era miserável, ele tem a atenção do mundo agora dele. Então, a vida dele não muda drasticamente assim, ele fica rico, nada disso. As mudanças vão acontecendo porque o nome dele aparece no placar. Que até então não tinha ninguém. Como primeiro lugar, primeiro a descobrir a primeira pista. Como tudo isso vai acontecendo, ele vai contando no decorrer. Uma das coisas mais incríveis desse livro, e como eu disse, foi o primeiro autor, é como ele desenvolve a trama de um jeito que você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo sem se cansar. E uma das coisas que acontece é o desenvolvimento e o amadurecimento do personagem principal, que é o Wade. O menininho de inteligência mediana, que tinha uma vida miserável, que tinha que se esconder para poder entrar no Oasis, porque a família, senão a tia dele venderia o computador dele, se soubesse que ele tinha, como faz com o que tinha. Tudo isso ele consegue se desenvolver ao ponto de criar estratégias incríveis, que você não consegue entender de primeira. Quando você vê que tá fazendo algo, você fala, por que você tá sendo tão burro? E aí ele demonstra tudo que tinha por trás, você vai descobrindo conforme vai passando, e descobre os planos que ele vai bolando, pra ele conseguir dar continuidade ao livro. Como todo livro, ele tem também os antagonistas. Nesse caso, além da competição entre os caça-ovos, tem um grupo chamado Os Seis. O que são os seis? Não são só 6 pessoas, eles se denominam assim, mas é uma empresa milionária. Eles se denominam assim porque os avatares deles começam com os 6, e eles se denominam assim, e é uma empresa milionária. Eles são muito ricos, eles passeiam o máximo que eles podem, como já dá pra imaginar. Então, são várias pessoas que emergem, só que quando precisa de uma ajudinha, tem sempre ali um cientista, alguém que conhece mais sobre o assunto, para ajudar a passar por alguma coisa. Eles não têm medo de destruir avatares, que são as pessoas no Oasis, né? Cada um tem o seu avatar que cria de acordo com o que quer. Então você pode criar um nome, você pode criar uma aparência totalmente diferente da sua. Você pode ficar fortão, mesmo que você seja um frango. Você pode simplesmente ser normal, você pode ficar lindo. Você então, pode ser um troll. É a mesma coisa que a gente vê aqui no mundo hoje. Cada um pode ser o que quer na internet. E com essa imersão a gente tem ainda mais chances de fazer isso. Então eles usam esses avatares, eles matam e eles têm coragem de fazer qualquer coisa. Então, o objetivo deles é ganhar o desafio, essa competição, e ficarem como donos do Oasis. Pra quê? Pra deixar o mundo em paz? Pra que os pobres tenham direito? Não. Pra ganhar mais dinheiro. Então eles começariam a cobrar uma taxa de cada um que entrasse no Oasis. O que seria totalmente contra os princípios do Halliday, mas ele já tá morto. Apesar de todas as coisas que ele não deixou nenhuma regra específica. Ele só fez todas as pistas, que são incríveis por sinal, cada desafio, e deixou livre. Então, eles trapaceiam e tudo mais, eles querem cobrar essas taxas, eles querem cada vez mais dinheiro, eles não têm pudor nenhum. E a história se baseia nos caça-ovos, no Wade, e no 6, e em toda essa tramóia, e no mundo, e no todos os jogos, em 1980, e bandas, e tudo. O livro é lotado de diferenças, como eu já disse, 1980, 1990, assim, no início, mais ou menos. Então ele fala várias coisas que pra gente é bem familiar, ainda tá bem fresco na memória, se passaram só 30 anos, então a gente ainda sabe. Então ele fala de bandas como Rush, ele fala também de uma coisa que todo mundo adora, Ultraman, e fora outras referências de jogos e tudo mais, que às vezes você nem conhece, você passa a conhecer, porque se você jogar no Google, realmente existiu esse jogo. Enquanto você vai lendo o livro, pesquisa se for possível. Porque
porque você vai entender cada vez mais. Ele descreve bem. Uma coisa bem interessante é que mesmo que você não conheça nada, sei lá, você tem 15 anos, você não sabe nada dos 1980. Mesmo que você não saiba nada, você consegue entender porque ele descreve a capa do jogo. Então você consegue imaginar, mas se você não conseguir imaginar, você tem o Google. A não ser os jogos do próprio Halliday, que foi ele que criou, então é uma coisa mais fantasiosa mesmo, o resto existe. Ele fala de Pac-Man. Gente, quem não gosta de Pac-Man, olha esse bichinho correndo. Ele pegou o fantasminha. Então é um livro que ele flui muito bem. Ele tem uma história muito legal, que não foge de outros clichês, mas te surpreende muitos outros que você acha que vai ter. Tem um pouco de hormônios adolescentes. Sempre tem vontades. E nada isso muito bem. Enfim, tem um pouquinho de romancezinho, uma pitadinha só. Não é uma pitada muito chata, não. Ele é bem rápido, bem sucinto nessa parte. O que eu agradeço. Então, eu dou uma nota 9. E apesar de eu ter gostado muito do livro, apesar dele seguir tão fluido, que bonitinho, que legal, entendeu? Sensacional, histórias legais, planos que eu conheço, eu queria saber mais. Sim, não é meu. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não consigo me ater a um mundo novo sem questioná-lo. O Guilherme sabe disso. O Guilherme já escreveu histórias de fantasia e eu já fiz perguntas que ele nunca tinha pensado. Por quê? Porque eu quero saber. Eu quero saber qual é a moeda. Eu quero saber como é que tá o mundo. Eu quero saber só dos Estados Unidos, entendeu? Ele narra um pouquinho da destruição, das misérias e das riquezas. Mas eu quero saber do mundo. Poxa, Gustavo, eu quero saber por que o mundo tá destruído. Eu quero saber de tudo isso. É só isso que eu te peço. Se você fizer isso, eu te dou mais um. É nem meio, é um. Você fica com 10 no meu coração. Enquanto isso não acontece, uma notícia boa pra quem já leu, ou pra quem quer ler, leia e se prepare, porque talvez Steven Spielberg, sim, aquele famoso, esse aqui, talvez ele comece a dirigir um filme baseado totalmente no Jogador Número 1. Eu espero que isso seja verdade. Espero que não brinquem com o meu coração. E se isso for verdade, logo a gente fala aqui e a gente vai ficar acompanhando tudo isso muito de perto. Porque tanto eu quanto Guilherme, o namorado, amamos muito esse livro. Mesmo que eu tenha dado só 9. E é isso.